Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 34. Como disse, estamos no último domingo do mês, falando aí sobre modelos de liderança. E agora de manhã eu quero falar sobre o legado de Moisés como líder. Tá? Estamos falando de modelo de liderança, eu quero falar sobre o legado dele. Lembrando que eu já usei o verso aí de número 7 para falar da vitalidade do líder. E trabalhei lá os aspectos da saúde física, emocional e espiritual. E defendi a tese que essa saúde vem da nossa vida com Deus, do nosso compromisso com Ele e à medida que nós dedicamos a nossa vida a Ele. Legado não é tão comum ser falado no nosso meio, mas é algo vital para que nós possamos compreender a direção e a palavra de Deus. Deuteronômio 34. Ainda que assentados, façamos a leitura de forma responsiva. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra. Amém. Pai, fala aos nossos corações, inclina nosso duro coração para ouvir a Tua palavra. Tira-nos do nosso estado de conforto, de comodismo, para que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra e com a ajuda do Teu Espírito possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não estamos aqui de férias, não estamos aqui para acumular riquezas, não estamos aqui para fazer o que quer que seja, a não ser viver para a glória do Senhor. Isso tem sido um desafio, pelo menos nós que somos essa denominação chamada de presbiterianos, temos isso nos nossos documentos de fé, mas nem sempre vivemos dessa maneira. Precisamos ser impactados pelo poder do Senhor. Precisamos do sopro do Teu Espírito que nos desperta, que nos move na direção que é a vontade do Senhor. E o Senhor sabe que por nós mesmos nós não temos a mínima condição de fazer isso. Por isso, Pai, visita-nos com o Teu poder. Ajuda-nos para que possamos cumprir a Tua vontade e fazer a Tua vontade em todo tempo, a qualquer tempo, sejam eles fáceis ou difíceis, mas conscientes de que é a vontade do Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Tudo nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós temos tratado aí de alguns temas sobre liderança.
liderança é um tema fascinante. Infelizmente, nem sempre nós estamos atentos àquilo que Deus tem dito. E há, na minha opinião, uma dúvida no meio do povo de Deus. A maioria de nós fica esperando por um chamado que, no dia da nossa conversão, nós já fomos chamados, que é para servir ao nosso Deus. Nós até podemos não saber em quais frentes nós devemos fazer o trabalho, mas o chamado já existe. E às vezes muitos de nós ficam esperando. Eu penso que vai haver uma crise profunda no dia do juízo, para nós como povo de Deus, mas fiquem tranquilos, não estou falando de perder a salvação não. Mas Deus vai nos questionar profundamente, e está lá na parábola dos talentos, com aquilo que Ele nos deu, e a maioria de nós enterrou. E nós vamos usar a desculpa do tempo, a desculpa do trabalho, a desculpa da família, a desculpa da nossa inabilidade, da nossa incapacidade, mas aqui nesse mundo cola, e eu e você usamos e sabemos que cola, mas diante de Deus naquele último dia não colará. Porque Deus nos deu ou colocou nas nossas mãos um dom, um talento, uma capacidade para servi-lo, e nós, a maioria das vezes, nos assentamos nos bancos ou nos limitamos a não fazer aquilo que é a vontade de Deus. Falar sobre legado é falar sobre justamente isso, sobre os dons, os talentos, aquilo que Deus colocou na nossa mão e nos chamou como um propósito maior. Eu gosto quando o John Maxwell, que é um especialista em liderança, por muitos anos foi um pastor, ele fala assim: o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Quando ele trata de legado, ele fala justamente disso. Como eu vou medir o sucesso, ou o valor de um líder? Pela sua sucessão. Ele fala, se a sucessão não acontecer, o líder pode ter sido um grande líder, pode ter feito o que ele quiser, mas ele não deixou um legado. A maioria quer deixar como legado o seu nome, talvez numa escola, numa rua, numa cidade. Mas ele fala, o valor de um líder, o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Isso sempre me chamou a atenção. E eu não ouvi isso quando eu era bem mais novo, como alguns de vocês vão ouvir. Mas lá, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu precisava ter ouvido sobre isso e entender que a dinâmica da nossa vida é o seguinte: aquilo que eu estou recebendo de Deus hoje, e onde, e como, quando Deus vai me usando, eu preciso rapidamente passar para que outra pessoa continue isso depois. Nós conhecemos a história de grandes igrejas que tiveram grandes pastores. Quando esse pastor saiu, a igreja entrou numa crise profunda. Tinha tudo para acontecer isso aqui. Lembrem-se, Moisés, o grande líder que tirou e que conduziu o povo às portas da terra prometida, vai morrer. E morreu. E agora, um jovem de 80 anos, que foi treinado por ele por 40 anos, vai ter que introduzir o povo. Quando você lê o capítulo 1 de Josué, você vai ver que Josué está, ainda que ele tenha ali talvez 82 até 85 anos, está morrendo de medo. Tanto que Deus falou para ele, coragem, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes. Olha o tanto de repetição para falar assim, não tenha medo. Não é um momento fácil. Conduzir cerca de 2 milhões de pessoas para entrar numa terra que você ainda tem que vencer os grandes inimigos que estão lá fortificados, morrendo de medo é verdade, mas estão lá fortificados nas suas cidades, com seus grandes muros e daí por diante. E agora? O que será? E essa é a história contada aqui por Moisés. E aí você pode ficar com dúvida, como é que alguém conta da sua morte sem ter morrido? Gente, lembre-se que nós estamos falando de um livro que é inspirado por Deus. Tá? Não é porque depois de muitos anos alguém veio e escreveu. É o próprio Deus falando para ele, Moisés, vou te falar aqui o que vai acontecer, registra e vai ser dessa forma. E isso de fato aconteceu. Então, nesses momentos, nós temos que estar preparados. O mundo hoje não é um mundo preparado para perder os seus grandes líderes, e nós temos pouquíssimos grandes líderes. Pouquíssimos. E eu teria dificuldade aqui de numerá-los, sejam eles religiosos ou civis. Tá?
Nós vivemos uma crise profunda, muito parecida com o livro dos Juízes. Você pega aqueles líderes juízes, você não escolheria um para ser seu pastor, muito menos governador, presidente ou prefeito da sua cidade. Mas eram aqueles os melhores que tinham numa época de um profundo declínio moral. Tudo isso serve de alerta para nós que a oração é fundamental, o arrependimento e a mudança de vida. Então eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o legado de Moisés. Não vou esgotar aqui o assunto, mas eu quero falar sobre as marcas do legado de Moisés que os líderes devem ter a fim de servir a Deus. Essas 3 marcas você precisa ter. Se você não tiver, você vai ter que ir para casa e vai ter que redesenhar a sua vida. E se você ainda está esperando ser chamado por Deus, você está num equívoco muito grande. O que você deveria fazer é se dispor a servir a Deus na frente onde Ele te chamou e cumprir a sua vontade o mais rápido possível. Mas a primeira marca do legado de Moisés que os líderes devem ter a fim de servir a Deus é propósito. Versos 5 a 8 diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou, se referindo a Deus, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Propósito. Moisés aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Isso é muito claro. Daqui a pouco eu vou ler o que o autor aos Hebreus falou, numa síntese da vida dele, e vai ficar claro. Ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Rapidamente ele entendeu que ele seria o libertador de Israel. Com 40 anos tomou uma decisão equivocada. Com 80 hesitou ao chamado de Deus, mas obedeceu. E Deus fez uma grande obra através da vida dele. Moisés abandonou tudo pelo chamado de Deus. Ele, como eu já disse aí alguns domingos atrás, era filho da filha de Faraó. Bastava conversar com a mãe e com o avô direitinho que passaria esse negócio de ter matado um feitor. E a gente conhece muito bem como é que funciona essa história no nosso país. Basta ter poder e dinheiro que você escapa de absolutamente tudo, menos de Deus. Mas no mundo aqui você escapa. Mas diz o texto bíblico que ele abandonou tudo. Abandonou tudo. E ele foi usado por Deus em tempos específicos. Com 40 anos, ou até os 40 anos, ele recebe primeiro a formação com o pai e a mãe, naquela estratégia da mãe de cuidar do próprio filho, enquanto Faraó estava matando os meninos hebreus. Quando ele foi desmamado, ele foi para o palácio e lá ele recebeu do melhor ensino que havia na época. E diz o texto bíblico, lá em Atos 7, Estevão, no seu sermão, fala que Moisés era poderoso em palavras e em obras, mas ainda não era o tempo de Deus usá-lo como libertador. Talvez Moisés era um homem confiante em si próprio, tanto que matou o feitor, e Deus, na sua estratégia de convencer os corações, o levou ao deserto, e no deserto ele passa por um tempo esquecido por absolutamente, ou por o tempo de 40 anos, até que Deus o chamou. Lembre-se, o apóstolo Paulo teve esse tempo também. Lembra Paulo extremamente corajoso, chegando em Jerusalém, comissionado ali por Barnabé diante dos apóstolos. E a maioria dos teólogos e comentaristas acreditam que Paulo tinha plena consciência que ele se tornaria o líder da igreja. Porque ele era formado, aprendeu aos pés de Gamaliel, os outros eram pescadores, iletrados, e não deu nada certo. O capítulo 9 termina falando que quando ele foi embora, a igreja crescia em paz e harmonia. É duro isso, não é, gente? Pensou? Fala assim, quando o pastor Marcelo foi embora, a igreja cresceu. Você fica mal, não fica? Fica depressivo. É duro. Mas a vontade de Deus é a vontade de Deus. E nós acreditamos que ele ficou por 14 anos no deserto da Arábia, estudando, revendo sua teologia, só depois que ele volta, e ainda volta por um convite de Barnabé, que era um diácono, né? Para que ele pudesse lá ir para Antioquia, que era uma cidade gentílica, e ali, então, ele vai se tornar um líder, ele vai ser separado, e dali ele vai fazer as suas 3 grandes viagens missionárias. Deus tem os seus meios. Tem os seus meios.
E Deus sabe nos humilhar quando nós estamos bem convencidos que nós já estamos prontos. Nós nunca estamos prontos, a não ser que nós reconheçamos assim, eu só posso fazer alguma coisa se for pela graça de Deus. Não há habilidade, não há capacidade, não há nada em mim capaz de fazer absolutamente nada pelo reino de Deus. Tudo que fizer ou que acontecer será mediado e feito pelo próprio Deus através da minha vida. Então Moisés passou por isso. E aí então, o próprio Moisés vai dizer aquilo que Deus disse para ele. Deus falou, você vai morrer hoje aqui. Vai olhar a terra e vai morrer e eu vou te sepultar. É o único ser humano que foi sepultado pelo próprio Deus. E ninguém sabe onde é o túmulo e me parece que vocês sabem por quê, né? Que senão ia ter uma romaria lá no túmulo de Moisés, né? O povo chorando, ai Moisés, volta. Então Deus falou, eu vou te enterrar, ninguém vai saber, não vou informar para ninguém. E Deus ainda dá uma prova da sua graça. O homem morreu cheio de vitalidade, tinha todas as condições de entrar na terra prometida e usufruir do leite e mel. Não usufruiu porque não obedeceu a Deus quando Deus falou, você vai falar para a rocha, dá água. E Moisés, no momento de ira, bateu 2 vezes na rocha. Quando eu leio isso, você deve ficar assustado também, só por isso? Não é só por isso. Com Deus não se brinca. Quando Ele mandar a gente fazer uma coisa, é bom a gente fazer. Porque se fôssemos nós, fala assim, Deus, releva, só 2 batidinhas na rocha aí. Moisés aguentou tanta coisa desse povo, por 2 batidinhas ele não vai entrar. Ainda que não foi batidinha, pode ter sido batidona. Não vai entrar, porque me desobedeceu. E aí aqui é para que nós criemos, se ainda não temos, aquilo que nós chamamos temor de Deus. Com Deus, como já disse o apóstolo Paulo em Gálatas, não se brinca, não se zomba. Tá? Mas vejam, quando a gente pensa em propósito, você tem que ler Hebreus, e você vai acompanhar aí comigo, eu vou ler aqui, Hebreus 11, 23 a 29. O autor aos Hebreus diz assim acerca de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, ou entenda, vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Isso é propósito. Você entende a vontade de Deus e você tem a disposição de abandonar tudo. Ainda que você é filho da filha de Faraó, concorrendo até mesmo ao trono de Faraó, mas você abandona tudo para sofrer como nosso Senhor sofreu, porque os seus olhos não estão nesse mundo, estão no mundo por vir e em tudo aquilo que o nosso Deus prometeu. Segunda marca do legado de Moisés que os líderes devem ter a fim de servir a Deus. Se o primeiro é propósito, o segundo é missão. Veja o que diz aí Deuteronômio capítulo 34, os versos de 1 a 4. A minha ênfase está no final do verso 4, quando diz assim, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá.
Para a maioria de nós seria um problema isso aqui. Já que eu não vou, então eu vou tirar o pé. É ou não é? Já que eu não vou estar lá, para que eu vou caprichar tanto? Já que ninguém vai colocar o meu nome no boletim, para que eu vou pegar firme aqui e ajudar? Já que não vão me chamar lá na frente para orar por mim, já que não vão colocar o meu nome numa rua, num bairro, numa igreja, ou quiçá numa sala de escola dominical, para que eu vou ser tão dedicado? Desse problema Moisés não sofria. Porque lá atrás, quando ele bateu na rocha, Deus falou, você não vai entrar na terra. Quando ele repetiu a lei, aqui em Deuteronômio, lá no capítulo 4 e 5, ele fala, por culpa de vocês eu não vou entrar. Ele poderia ter tirado o pé. Poderia falar, bom, já que eu não vou entrar também, eu vou ficar fazendo força aqui. É Josué, ele que dá o jeito dele, ele que faz um EAD aí, ele que faz uma teologia aí por fora, um curso de liderança, dá o jeito dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Missão é missão. Quando Deus nos dá uma missão, nós precisamos cumprir. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés conduziu o povo pelo deserto. Moisés liderou o povo por 40 anos. Ele aguentou a murmuração, a reclamação, as mazelas do povo. E quando Deus lhe fez uma oferta que a maioria de nós ficaria tentado, Moisés não titubeou em negá-la. Lembra? Bezerro de ouro, Deus falou para Moisés, deixa eu destruir esse povo e de ti eu farei um novo povo. Ele falou, não, se for fazer isso pode riscar meu nome também. É o sonho da maioria de nós. Deus faz um povo começar por mim, o senhor vai ver que povo bom vai ser. Moisés falou, não, pode riscar o meu nome também. E Deus falou, não, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. E ele conduziu aquele povo por 40 anos. Se você já leu o livro de Números, ou de Êxodo, você vai ver que aquela reclamação assim, no primeiro mês você ia falar, Deus, olha, eu estou saindo. Não dá, eu não aguento não. Eu estou indo embora, aqui não tem um remedinho para a gente ficar mais calmo, não tem chá nesse deserto, então eu estou indo embora. Não dá para aguentar não. Eu estou indo embora, estou saindo, arruma outro aí, tem muita gente boa, eu estou indo embora. Mas você vai para onde? Não, eu vou para qualquer lugar, mas aqui eu não vou ficar não. Moisés aguentou tudo isso como um exemplo de que uma missão lhe foi dada. Você vai no Egito, vai tirar o meu povo de lá e vai conduzi-lo até a terra prometida. E no momento mais crucial, Moisés tinha tudo para desanimar, não desanimou, que é Números 13. É o segundo ano da saída do Egito. Deus falou, levanta 12 espias, um de cada tribo e manda espiar a terra. Eles foram e espiaram por 40 dias, voltaram extasiados. 2 homens carregando um cacho, não é a parreira inteira, um cacho de uva. Trazendo figos e romãs também. E falaram, a terra é esplêndida, é maravilhosa, só tem um problema. O povo lá é muito grande, nós nos sentimos como gafanhotos. Criaram uma sedição, uma revolta, fizeram uma proposta. O povo ficou tudo do lado dos 10. Falou, vamos matar Moisés e Arão, levantar um novo capitão e voltar para o Egito. E só Josué e Caleb falou, não, vamos lá que nós vamos vencer. Nesse momento também Moisés tinha tudo para desistir e falar, gente, eu não aguento mais não. Eu já tenho mais de 80 anos, achei que eu ia entrar logo na terra, porque Deus, você vai se lembrar, falou assim, cada dia vai representar um ano, e essa geração maligna vai andar em zigue-zague, em círculo, nesse deserto por 40 anos, até que toda a geração de 21 anos para cima, exceto Josué e Caleb, morram para que a nova geração entre na terra prometida. Você não fica assustado, eu não sei o que vai te assustar. Achando que é esses filminhos de terror que assustam as pessoas? Você deveria ter medo de Deus, da sua vontade, do seu querer e daquilo que Ele fala. Mas Moisés tinha uma missão e fez até o fim. Ele só não entrou na terra porque o próprio Deus falou para ele, você não vai entrar. E ele, como um servo obediente, falou, Deus falou que eu não vou entrar, então eu não vou entrar. Porque quando Deus, pensou Deus fala assim para você, sobe aqui no monte que eu vou tirar a sua vida. Você ia correr, não ia? Pensou se Deus fala aqui agora para você, larga tudo, levanta e vai para casa que eu vou te chamar aqui para o céu. Você ia grudar nesse banco aqui que ninguém te tiraria daqui.
Mas Moisés, eu estou falando, irmãos, não tem esse tipo de problema não. É Deus que está mandando, chegou a minha hora, eu vou. E Deus de fato o chamou. Vejam o que Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, no seu sermão, fala sobre Moisés, Atos 7, 35 a 38. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos olhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Essa é a síntese de Moisés. Um grande homem, que se tomasse decisões diferentes em muitas circunstâncias, nós o apoiaríamos. Mas ele tomou sempre a decisão que é igual a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de dar a outra face, de andar mais uma milha, de investir na vida de quem nós não investiríamos. A não ser que Deus diga, esse não mais, como disse a Datã, Abirão, Corá e tantos outros, como os 10 espias também, que Deus falou, esses morrerão e não entrarão na terra prometida. A terceira e última marca do legado de Moisés que os líderes devem ter a fim de servir a Deus é o sucessor. Sem sucessor não existe legado. Todo líder que você fala assim, ele foi embora e tal, mas nossa, era tão bom quando ele liderava, ele fez tanta coisa, aí agora, ele foi embora, acabou, aí não teve ninguém. Então ele não foi um bom líder, ele não soube construir um legado, e ele, na minha opinião, e eu vou provar isso biblicamente, desobedeceu a Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você fala assim, Moisés teve Josué, e você pode ver que Josué foi melhor do que Moisés como líder. Elias teve Eliseu, Eliseu foi melhor do que Elias. Esses homens prepararam o seu sucessor. E o seu sucessor cumpriu à risca aquilo que aprendeu com eles e fez com que o nome deles, Moisés e Elias, fosse muito maior. Assim como, na minha opinião, Timóteo e Tito foram exímios sucessores do apóstolo Paulo, cumprindo aquilo que ele ensinou. Quer ver uma tragédia? Os reis. Por que você lê assim? Fulano era filho de Beltrano, o pai temeu a Deus, mas ele não temeu, porque não aprendeu. Davi ainda tentou e Salomão quase foi, mas ele escorregou no casamento com 1000 mulheres. Lembra que Davi chama Salomão e fala assim, livro das crônicas, livro dos reis, primeiro capítulo, segundo capítulo, meu filho, ser homem. E depois, o que ele falou? Ele não falou assim, ser homem, case com muitas mulheres, seja poderoso. Não, falou, ser homem. Depois ele fala assim, aprenda a ouvir e a obedecer a Deus em todas as coisas. Está aí a resposta. Você não sabe o que significa ser homem, está lá a resposta. Pode ler em casa. Ser homem significa ouvir e obedecer a Deus em tudo que Ele te mandar. Ponto. Não precisa nem do resto. Se você ouvir e obedecer a Deus em tudo que Ele te mandar, você vai entender. Verso 9 a 12, começa falando daquele que foi o sucessor de Moisés. E Deus é que fala para ele. Verso 9 aí do capítulo 34. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Percebe, profeta, não está falando de líder. Profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Até onde a gente sabe, só com Moisés Deus conversou face a face. Mais ninguém. Outros homens, como Samuel e tantos outros, ouviram a voz de Deus, mas conversar face a face, só Moisés. Moisés investiu 40 anos da sua vida em Josué. Quem aqui de nós está disposto a isso? 40 anos é muito tempo. Tanto para quem é treinado, quanto para quem está sendo treinador. Mas se você ler o livro de Josué,
Josué não tem nenhum dos grandes problemas que Moisés teve. Faça essa comparação, já fiz, faça você. Leia a história de Moisés e a história de Josué. Veja que ele não tem esses problemas. E eu cito sempre o problema que é crucial. Josué 12, vai dividir a terra, vai criar um problema. Josué falou, gente, vocês estão brigando para quê? Vai lá, você não é um poderoso exército, você não tem uma tribo grande, vai lá e conquista, acabou a briga. E Moisés, tudo virava briga. Josué aprendeu. Falou, gente, nós não precisamos brigar não, vai lá, rapaz, a terra está aí, onde você colocar a planta do seu pé, vai ser sua, vai lá e conquista. E aí a tribo de Judá foi lá e conquistou. E se você se lembrar do final da vida de Josué, ele falou assim, eu e minha casa serviremos a Deus, tomem as decisões que vocês quiserem. E ele serviu a Deus talvez entre 30 a 25 anos. A gente não sabe se ele tinha 80 ou 85 anos quando entrou na terra prometida, mas ele viveu até os 110 anos de vida. E quando ele morre, basta ler o capítulo 1 de Juízes, o povo descambou e se esqueceu de Deus e do seu poder. Sucessor. Se você é um líder e não está passando o que você sabe para ninguém, você está cometendo um grande equívoco. Mas não. Você precisa treinar alguém. Quando a gente falar de discipulado lá no último trimestre desse ano, talvez fique mais claro para nós. Mas é fundamental você treinar alguém. Mas eu sou novo demais. Tudo bem, vai treinando na sua novice para que daqui a pouco, a hora que você for mais velho, você possa treinar. Quem você está preparando para ficar no seu lugar? Ninguém? Então você vai ser mais um daqueles. Talvez, fulano foi um grande líder da UCP, da SAF, da UPH, da UMP, foi um grande presidente, foi um grande secretário. E agora? Mas ele morreu, ou ele foi embora, e agora é uma confusão. Então, não foi um grande líder. Não preparou ninguém para dar continuidade àquilo que ele acreditava como uma verdade vinda do próprio Deus. Números, capítulo 27, verso 18 a 23. Veja o que Deus... Lembra, Moisés faz uma oração. Deus, coloca um homem que entre adiante do povo e que saia, que o lidere. Aí diz assim o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Obediência. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Ou você que é líder, começa a preparar alguém, se não está fazendo isso até hoje, ainda dá tempo. Mas é fundamental. Não existe legado sem sucessor. Não existe legado sem sucessor. E você, penso que eu não precisava nem dizer isso, sabe que você não vai durar para sempre e não vai ficar aqui para sempre. Não sabemos a hora que Deus nos chamará, se mais novos ou mais velhos, mas Ele nos chamará. Então, comece a pensar e tomar decisões sábias. Lembre-se do que disse John Maxwell, o valor duradouro de um líder é medido pela sucessão. E ele está falando sobre legado. Eu quero concluir afirmando que que o legado de Moisés nos traz um grande ensinamento. Então, essas 3 marcas do legado de Moisés, nós como líderes precisamos ter a fim de servir a Deus. Primeiro, você vai se lembrar, propósito. Ouça e viva o chamado de Deus para a sua vida. Não desobedeça a Deus. Não estou falando de igreja, de denominação, de família. Não, estou falando de obedecer a Deus. Você sabe muito bem para que Deus te chamou. Então faça. Missão. Faça o que Deus mandou com excelência ou da melhor forma possível. Nem sempre nós temos saúde para fazer com excelência, mas faça da melhor forma possível, porque isso significa excelência.
Às vezes você vai dizer, poxa, se eu ainda tivesse 30 anos, eu teria feito muito melhor, mas você não tem mais. Então faça com a força que você tem aos 50, 60, 70, 80, 90. Com a vitalidade que Deus lhe der, mas faça. E sucessor, invista numa pessoa para ser o seu sucessor. Senão você vai ser mais um daqueles. Nossa, fulano fez um excelente trabalho. Todo mundo vai encher a boca para contar de você, vão escrever nos livros. E aí alguém vai perguntar, mas e agora? Ah, acabou, ele morreu, e agora? Ah, acabou, ele precisou parar, não tem mais condição, não tem mais saúde. Então prepare um sucessor, uma sucessora. Alguém que você vai passar tudo que você sabe. E vai dizer para ele, eu espero que você dê continuidade a tudo que eu estou lhe ensinando. Porque essa é a verdade de Deus. Isso é o melhor para o povo de Deus. Então faça com alegria e siga o caminho do Senhor.